Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite aos queridos, tanto você que está aqui na igreja, como também você que está na sua casa, está acompanhando a live da Igreja Batista. Nós queremos agradecer pela sua presença aqui na igreja, bem como também em casa. O que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos convidados? Amém, graças a Deus. Meus irmãos, antes mesmo da gente iniciar o sermão dessa noite, nós gostaríamos de fazer ainda um momento de oração. Nós estamos em festa, a Igreja Batista de Apodi continua em festa. Desde ontem, nós estamos comemorando são 17 anos, o 17º aniversário da Congregação Batista no Bacuraú. Estivemos lá ontem com os irmãos, foi uma noite de festa, foi uma noite de bênção. O pastor Gleidson está pregando, pastor da Igreja Batista em Upanema, e hoje pela manhã trouxe uma palavra muito abençoada aqui na nossa escola bíblica, e nós faremos nesse momento uma oração pela nossa congregação. São 17 anos anunciando o evangelho ali naquele bairro, sendo bênção, sendo luz, sendo sal para aqueles moradores. Antes da gente fazer este período de oração, eu não sei se vai dar certo agora, irmã Cauã e Juninho, nós vamos ver um pequeno histórico desta congregação. Os irmãos, talvez alguns de vocês estarão vendo esta história pela primeira vez. Alguns deles, talvez, você vai se ver nessas fotos, neste pequeno documentário que o nosso irmão Solânio, ele acabou de fazer no dia de hoje. Então vamos assistir um pouco e depois vamos fazer uma oração pela nossa congregação, uma oração de gratidão a Deus pelos nossos queridos irmãos da congregação do Bacuraú. Por favor. Amém, meus irmãos, graças a Deus por esse trabalho. Gostaria de pedir ao nosso irmão Eupídio que ficasse de pé nesse momento, ou viesse aqui, irmão,
e fizesse uma oração a Deus de gratidão. Irmão Eupídio, por favor, pelos 17 anos de trabalho da nossa congregação ali no bairro Bacuraú. Eu também tenho o prazer de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, se for de pé. Esse é um projeto maravilhoso, irmão. Tem sido bênção na vida daqueles irmãos e na vida daquele bairro, né? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos, ó Deus, ser grato ao Senhor por fazer parte, ó Deus, daquele projeto. Queremos ser grato ao Senhor porque um dia o Senhor colocou em nossos corações o desejo de semear a Tua palavra naquele bairro. E a palavra foi, ó Deus bendito, frutificou na vida daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, e ali vidas se renderam ao Senhor, e grandes coisas o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que habitam naquele lugar. Queremos, ó Deus, ser grato ao Senhor por aqueles que o Senhor escolheu, ó Deus bendito, para estar ali, ó Pai, à frente daquele trabalho, conduzindo aquele trabalho, amando pessoas e pregando a Tua palavra. Pedimos ao Senhor por aqueles que ainda não foram alcançados, que o Senhor possa, ó Deus bendito, se compadecer daquelas vidas, ser com cada uma delas, ó Deus, porque a Tua palavra tem sido pregada naquele bairro, e nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por cada pessoa que fez parte daquele projeto, por cada tijolo que foi sentado, Senhor, por cada palavra que foi pregada. Agradecer ao Senhor por cada um que fez parte daquele projeto, ó Deus, que nasceu no coração do Senhor e foi motivado através de cada irmão, Senhor, que fez parte daquele projeto. Continua abençoando, ó Deus, aquele trabalho, abençoando cada irmão, abençoando a vida do irmão Solane, que está à frente, ó Deus, daquele trabalho. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê a ele coragem, para que ele continue, ó Deus, sendo luz naquele lugar, e que a Tua palavra continue sendo pregada, para a honra e a glória e o louvor do Teu nome. É assim que nós te oramos, e desde já te agradecemos. Estivemos ontem no bairro Bacuraú, durante o dia realizamos aproximadamente 8 cultos lá no bairro, né? Realizando cultos relâmpagos, e fizemos à noite um grande culto festivo, e ali nós estivemos louvando ao Senhor pelos 17 anos de Igreja Batista naquela cidade, daquele bairro. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a primeira carta de João, do capítulo de número 2, leremos do verso 15 ao verso de número 17, é o texto que estaremos refletindo nesta noite, o texto de 1 João, capítulo 2, leremos do verso 15 ao verso de número 17. Estaremos meditando nestes versículos nessa noite. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Estaremos falando nessa noite de um tema muito relevante e, a princípio, até um pouco intrigante, né? O amor que o cristão deve odiar. Então, 1 João, capítulo 2, o verso 15 e 16, e também o 17, que diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O verso 17: ora, o mundo passa
bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Como eu havia dito, estaremos falando nessa noite sobre o amor que o cristão deve odiar. Como eu havia dito, parece um tema até um pouco contraditório. A gente hoje, quando fala num cristão, a gente logo associa o servo de Deus ao amor. É tanto que as pessoas se escandalizam quando diz: o que é que eu posso esperar de um cristão que não ama as pessoas? O cristão, ele ama. O cristão, ele ama a Deus, ele ama o próximo, ele se preocupa com os menos favorecidos, ele se preocupa com os órfãos, se preocupa com as viúvas, ele se preocupa com os pecadores, eles amam os pecadores, eles anunciam a palavra aos pecadores. Então, quando nós olhamos para um cristão, a primeira coisa, eu acho que deve vir à mente de alguém, é alguém que ama as pessoas. Quando a gente não observa o amor no coração de uma pessoa, a gente logo diz: que negócio é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Que essa pessoa diz que ama e esse amor não é revelado na sua vida. E daqui a pouco você escuta este tema: o amor que o cristão deve odiar. Alguém poderia se perguntar: que tipo de amor é esse que um cristão ele deve odiar? Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos conhecer um pouco porque o apóstolo João, ele afirmou que todo cristão deveria odiar o mundo, porque é um tipo de mundo, é um tipo de sistema que Deus abomina. Para a gente entender por que João falou, escreveu para aqueles irmãos que eles deveriam odiar o mundo, que eles não deveriam amar o mundo, existia uma razão. E a razão, entre algumas delas, uma em relação ao pecado, era o seguinte: existia naquela igreja alguns hereges, alguns falsos, digamos assim, mestres, querendo até ser profetas. Eles diziam assim: olha, gente, o nosso espírito que Deus nos deu, ele é bom. A nossa carne, o nosso corpo, a nossa matéria é má, é perversa. Se isso é verdade, eu posso fazer com o meu corpo aquilo que eu quiser. Eu posso beber, eu posso fumar. Eu estou dizendo fumar assim, né? Porque naquele tempo talvez não tivesse esse fumo todo. Mas eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso fazer tudo aquilo de errado. Eu posso pecar porque Deus não está nem aí. Porque Deus está interessado apenas no meu espírito. Agora, observe que esse tipo de profeta ou de falso profeta, eles pregavam isso na igreja. Ainda tinha aqueles que diziam assim, e tem mais: o conhecimento de Deus, somente alguns vão conseguir. Nós, os gnósticos, nós conseguimos através da sabedoria, através de uma inteligência especial que Deus, ele dá apenas a algumas pessoas. Aqueles que se tornam tão iluminado, tão superior aos outros, essas pessoas também, elas deixam de pecar, elas se tornam pessoas sem pecado. Observe o quanto essas duas heresias em relação ao pecado estava maculando a doutrina do Evangelho. Observe, e não era só isso não, eu não vou falar sobre isso, mas eles diziam que Jesus não era Deus. Eles diziam que Jesus também poderia ser pecador, porque ele tinha um corpo, e se Jesus tinha um corpo e ele era Deus, o corpo dele não era de verdade. Mas em relação ao pecado, eles diziam isso: você pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser, porque se o seu corpo é mau, Deus não está nem aí por aquilo que você faz com o seu corpo. Você pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser. Você pode
fazer com que você sofra, o seu corpo sofra, ou você pode fazer com que o corpo de alguém sofra. Você pode se deitar com um animal, você pode se deitar, um homem deitar com outro homem, uma mulher com outra mulher, você pode fornicar, você pode adulterar, você pode ter mais de uma mulher, porque Deus não está nem aí para aquilo que você faz. Parece que estamos vivendo esse negócio, né? Existe uma certa cosmovisão que diz assim, que toda forma de amor é legal. Já tem gente defendendo que se o caba quiser casar com uma cadela, ou casar com um asno, ou casar com um jacaré, isso aqui deve ser respeitado, porque toda forma de amor é válida. Já temos por aí gente que diz que dorme dentro de casa com um cavalo, dorme dentro de casa com a égua, diz que não quer se relacionar com seres humanos que dá muito trabalho, eu vou me relacionar com um animal que é muito mais fácil. Então, observe que essa doutrina, quando o assunto é pecado, é o mundo, essas doutrinas, ou essas falsas doutrinas, elas ganham o mundo. Aí o João, ele vai escrever essa carta para aqueles irmãos, advertindo justamente isso, como eles deveriam viver em relação ao mundo. Eles não deveriam amar o mundo. E no texto que nós acabamos de ler, o João ele vai apresentar algumas razões pelas quais o cristão ele não deve amar o mundo. Algumas razões pelas quais o cristão, ele deve odiar o mundo. A primeira razão é porque todo cristão, ou melhor, é porque o cristão e o mundo têm amor diferente. De novo, a primeira razão pelo qual o cristão, o servo de Deus, não deve amar o mundo, ele deve odiar o mundo, porque é um amor que Deus odeia, é porque o cristão e o mundo têm amor diferente. O verso de número 15 diz assim, o João dizendo assim, João, não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender o que significa não amar o mundo. Amar todo mundo sabe. Agora, o que é esse mundo que o João estava dizendo? Que mundo é esse? Quando a Bíblia fala em mundo, ela fala de mundo em três sentidos, em três significados. O primeiro deles é o mundo físico, é o universo, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então, o primeiro significado de mundo é o cosmos, é o mundo, é o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então é esse mundo. O primeiro sentido de mundo é esse mundo físico, esse mundo natural, que a gente deve amar, que a gente deve contemplar as belezas, quando a gente vai a uma praia, quando a gente vê uma grande montanha, quando a gente vê um rio, quando a gente vê uma floresta, que coisa legal isso, que coisa maravilhosa esse mundo que Deus criou. Mas também tem o que nós chamamos de mundo humanidade, mundo ser humano, como está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, porque Deus amou as pessoas, porque Deus amou a humanidade. Mas existe um terceiro significado da palavra mundo, que é justamente esse mundo que o João está dizendo que o crente não deve amar. É esse mundo que é um sistema inimigo de Deus. O John Stott, um grande pregador, escritor que já foi para a glória, ele dizia o seguinte, que mundo aqui se refere à expressão inclusiva referente a todos os que estão no reino das trevas e não são nascidos de novo. O que o João está dizendo aqui é o seguinte, olha gente, o mundo físico vocês podem amar,
Nós precisamos também amar as pessoas. Mas este mundo que eu estou dizendo aqui, é esse sistema, é essa cosmovisão, é esse mundo de pecado contrário à vontade de Deus. É o que o João estava dizendo. Vocês não caiam na conversa desses falsos mestres que estão pelas igrejas, dizendo que a gente pode ter comunhão com Deus e viver em pecado, que vocês podem viver uma vida sem pecado, fazer o que quiser, e isso ser legalizado. Eu quero dizer que vocês fujam desse tipo de amor. Ou seja, não amem um amor que Deus odeia. Não ame um amor que Deus, ele aborrece. E é interessante que quando você olha para esse texto, você vai observar que a igreja, o cristão, ele ama as coisas de Deus, ele ama a vontade de Deus. Como é maravilhoso isso! Enquanto o mundo, ele se alegra, ele se anima, ele tem prazer na prática do pecado e muitas vezes ele quer liberdade, ele quer autorização, ele quer uma mente tranquila para pecar. O camarada acredita nessas heresias. Aí o João vai dizer assim, não é assim. Aquele que é nascido de Deus, ele aborrece o mundo. É interessante que no finalzinho do verso 15, ele vai dizer assim, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que a maneira como um cristão, ele enxerga o mundo, esse sistema aí que é contrário a Deus, que as pessoas dizem que é inclusão, que é liberdade, que é uma escolha, que é uma opção de vida. Então, o que o João está dizendo aqui, alguém que se diz cristão, mas ele diz que ele defende o adultério, defende o aborto, defende o pecado, defende a desonestidade. Essa pessoa está revelando com isso que ela nunca conheceu a Deus. O versículo final diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que o texto está dizendo? Aqui nós temos um DNA espiritual. É como se fosse uma ressonância espiritual. Aquele que se diz crente, aquele que se diz um cristão, mas ele ama o mundo, ele ama as práticas mundanas, até que defende essas práticas mundanas, eles praticam essas práticas mundanas. O João está dizendo, essa pessoa não pode dizer que tem Deus. O próprio João diz isso, essa pessoa não pode dizer que tem Deus. Diz assim, o amor do Pai não está nele. Então, aqui nós observamos uma espécie de DNA. Em 1 João ainda, só que lá no capítulo 5, verso 19, olha o que é que o mesmo João ele diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha só o que é que o João diz. Parece um discurso muito duro, mas o João está dizendo que esse mundo arquitetado, organizado contra Deus, que as pessoas vivem na prática do erro e chamando de opção de vida, chamando de legal, chamando de opção para satisfazer a vontade da carne. Sabe o que é que o João ele vai dizer? Que esse tipo de mundo, ele é comandado por Satanás. O texto está dizendo aqui, gente, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Pastor, o senhor não está sendo muito duro, não? É o João que está dizendo. O João não está dizendo aqui que o planeta Terra, ele é comandado por Satanás, que ele jaz no maligno. Não, o texto não está dizendo que as pessoas em si, elas são de Satanás, mas está dizendo o texto que esse modelo de vida, esse estilo de vida pecaminoso, que Deus odeia, que Deus aborrece, tantos pecados, tanta agressão. Pastor, o que é pecado? É a desobediência à lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Então, todo aquele que vive nas trevas, pastor, essa expressão ela é dura. Realmente, quando eu era descrente, e quando alguém dizia assim, fulano e tal está nas trevas,
O que é viver em trevas? Se Jesus é luz, e se as pessoas não querem seguir a Jesus, estão longe dele, essas pessoas estão afastadas da luz. Automaticamente, elas estão nas trevas, num estilo de vida longe de Deus. Aí ele começa dizendo o seguinte, que esse mundo, ele é comandado por Satanás. A gente poderia passar aqui a noite falando um pouco sobre esse tipo de mundo. De um pai que é capaz de matar um filho e enterrar. De uma mulher que é capaz de matar o marido, esquartejar, botar dentro de uma bolsa e sair andando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Parece que vai tirar férias, com o marido picotado dentro de uma bolsa. De filho que mata pai para ficar com herança. De casamentos que são destruídos por causa do adultério, o feminicídio, a violência contra a mulher, a violência de um modo geral, a desonestidade, a mentira, o orgulho, a soberba, a idolatria, a feitiçaria. Pessoas que vivem para fazer o mal, se aproveitar dos outros, que eu vou já falar mais um pouco sobre isso. Não adianta a gente dizer que esse mundo está bem, gente. Como é que esse mundo está bem? Como é que esse mundo está bem vivendo dessa maneira? Aí o João vai dizer assim, chame pecado de pecado. Não amem essa prática, não amem esse estilo de vida. Vocês não podem amar o mundo, porque o mundo e você, igreja, vocês têm amor diferente. O amor de vocês é pelo Pai. O amor de vocês é por Deus. É de fazer a vontade de Deus. É se desviar do mal. Pastor, o senhor está dizendo que o crente não peca? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que o João está dizendo aqui é que o pecado na vida de um cristão é um acidente. E na vida de uma pessoa que não teme a Deus é algo prazeroso. Deixa eu contar aqui um exemplo, ou alguns exemplos. Um cristão, vamos imaginar que um cristão, ele escorrega. Sai de casa, ele tomava cachaça no passado, vivia embriagado. Aí deu uma escorregada, chegou em casa embriagado. Ele chega e diz, mas rapaz, eu me embriaguei, eu pequei, eu desobedeci a Deus. Ele vai dormir, não consegue descansar a sua consciência. O Espírito Santo mexe com ele, diz, meu Deus, eu queria que o Senhor me perdoasse, porque eu me embriaguei, e na tua palavra diz que a embriaguez é pecado, mas nesse momento eu estou arrependido, e gostaria que o Senhor perdoasse os meus pecados, porque eu sei que nesse momento, eu amei aquilo que o Senhor odeia. Já a pessoa que não teme a Deus, ela faz propaganda de uma festa que foi, de um porre que tomou. Rapaz, eu tomei tantos litros de uísque, rapaz, eu fiquei tonto, eu vomitei, rapaz, eu fiquei daquele jeito, eu não me lembro, eu não sei como foi que eu cheguei em casa, homem, eu fiquei com uma dor de cabeça terrível. Aí quando chega no outro dia, o cara diz, rapaz, eu nunca mais vou beber esse troço. Não é porque ele acha que pecou, é porque ele arrebentou com seu fígado, arrebentou com seu estômago, passou vergonha, serviu de palhaço para algumas pessoas. Então observe que uma pessoa que não conhece a Deus, quando ele diz que não quer mais beber, não é porque ele acha que cometeu um pecado, mas é porque ele acha que aquela bebida fez mal a ele. Outro exemplo claríssimo, vamos aqui colocar. Quando um verdadeiro cristão, ele faz uma transação desonesta. Eu não sei se você já caiu nessa armadilha. Você é crente, é um servo de Deus, é fiel, é honesto, é piedoso, mas sei lá, numa situação, você foi fazer uma transação com alguém, um comércio com alguém, comprar ou vender, e naquele negócio você disse uma coisa que não foi verdade, ou você inventou, aumentou alguma coisa, que você observou que aquela transação ela foi desonesta. Aí você chega em casa e diz, meu Deus, eu me comportei como alguém que não conhece o Senhor. Eu menti naquele negócio, eu aumentei isso aqui, eu não falei a verdade, eu saí ganhando, eu cobrei um negócio exorbitante, eu não deveria ter feito aquilo. Meu Pai, que o Senhor me perdoe, que negócio feio foi esse que eu fiz. Observe que a pessoa, ela peca, mas se arrependeu. Alguém que não conhece a Deus, ele se mete em todo tipo de honestidade, de desonestidade, e chama aquilo de esperteza.
Esperteza, eu sou esperto. A vida é dos espertos. Não, gente, a vida não é dos espertos, não. A vida deve ser daqueles que temem a Deus, daqueles que obedecem ao Senhor, que andam em honestidade, que negocia com as pessoas de maneira justa. Mas quando alguém ele não conhece a Deus, para ele o pecado, ou para ela, o pecado é apenas uma oportunidade. É apenas uma oportunidade. Um outro exemplo, poderia citar aqui vários, mas vamos citar aqui um crente, um servo de Deus, ou uma mulher de Deus, um crente, um verdadeiro cristão. O cara está lá no celular, no Instagram, ou sei lá, em outra rede social qualquer, ou no YouTube, ou em qualquer outro negócio, de repente ele está lá diante de um vídeo pornográfico, um vídeo ou uma série de imagens com pornografia. Ele, pelo momento de fraqueza, ele apertou, assistiu aquele negócio, ele viu aquele negócio, aí ele ficou mal, aí ele muitas vezes, além da pornografia, foi para a masturbação, e ali ele ficou mal. Mas rapaz, como é que pode eu ter feito um negócio desse? Como é que pode eu ter visto esse negócio? Eu tenho a minha esposa, eu sou fiel a ela, ou eu sou fiel ao meu marido, eu ter visto esse negócio, eu ter visto essa nudez, e a Bíblia diz que essa nudez é pecado, que essa pornografia é pecado. Meu pai, me perdoe por esse negócio. Mas quando o camarada, quando ele não teme a Deus, ele pega um vídeo pornográfico, ele manda num grupo, ele manda para alguém: olha aí essa mulher, olha aí esse homem, que negócio legal, que negócio aí, fica brincando com aquela situação. Ou seja, o camarada, ele pega algo pecaminoso e transforma como se fosse algo, a coisa mais natural do mundo. Eu confesso aos irmãos que eu participo hoje menos de alguns grupos. Eu já participei de determinados grupos que a camarada colocava determinados vídeos. Eu disse: eita, negócio arrumado aqui nesse grupo. Ainda tem alguém: não bote não que o pastor está no grupo. Tipo assim, o camarada ele acha que não é errado, mas apenas que o pastor está ali, não vamos colocar. Não mostre isso aqui ao pastor não. Pastor, meu celular está aqui um negócio, se o senhor não fosse crente eu ia mostrar. Tipo assim, o camarada brinca com isso. Aí o João está dizendo o seguinte, que a gente não deve amar. Parece ser radical, mas é. O João está dizendo: vocês não caiam na conversa desses hereges, que vocês podem ser crente, que vocês podem ser cristão e levar uma vida da mesma maneira que vocês tinham antes de conhecer a Deus, vivendo e cometendo as mesmas práticas. Então, em primeiro lugar, o cristão não deve amar o mundo, porque o cristão e o mundo têm amor diferentes. Segundo, porque o cristão e o mundo têm valores diferentes. O verso 16 diz assim: porque tudo, não é alguma coisa não, porque tudo o que há no mundo. Aí ele vai dizer agora as características, os valores que o mundo tem. Ele vai dizer: os desejos da carne. Eu não sei se na sua versão dá o nome aí de concupiscência, mas na minha versão, que já é mais, diz assim: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui o João ele aponta alguns valores que norteiam o mundo. Primeiro, os desejos da carne. Os desejos, o que é o desejo da carne, pastor? São os desejos pecaminosos da natureza humana, mas que o Augusto Nicodemos diz que inclui também ações como a fornicação, como o adultério, como o bestialismo ou a zoofilia, e os demais desejos impuros. São aqueles desejos que muitas vezes está aqui, ó. A gente está bem bonitinho por fora, está bem arrumadinho por fora, mas os desejos é aqui. São aqueles desejos ocultos, os pecados ocultos, que muitas vezes a mulher está perto do marido e o marido não vê, que o marido está perto da mulher e a mulher não vê. É aqueles pecados, então é a concupiscência, é os desejos da carne. Pastor, e o que é os desejos dos olhos? São os prazeres pecaminosos despertados pela visão ou pela atração dos olhos. É desejar tudo que vê. Tem pecado que ele está dentro e que sai, e tem pecado que parece que está lá fora. Então é aquilo que as pessoas são atraídas pelos olhos.
E o João continua também. Ele vai dizer também que a soberba da vida norteia esse mundo. E que o crente não deve compactuar com isso. Pastor, o que é a soberba da vida? Eu fui atrás do que significa a palavra soberba. Significa a arrogância de querer impressionar os outros com aquilo que tem. Essa palavra soberba, no primeiro século, lá na antiguidade, essa palavra ela era traduzida como charlatão. Era aquela pessoa que fazia propaganda falsa dos produtos que ele vendia. Era aquele camarada que muitas vezes dizia assim, rapaz, eu tenho tantos navios, eu tenho tantas 1000 cabeças de camelo, eu tenho tantas casas, eu tenho tanto em dinheiro. Era aquela pessoa que era charlatão, era aquela pessoa que se gostava de se gabar, de se gloriar nas riquezas, na posição social, nos holofotes. É o João dizendo isso. É aquelas pessoas que elas vivem dominadas pela soberba da vida. É aquelas pessoas que passam o dia todo, ele olha no seu aplicativo do banco lá, ele olha 10, 15 vezes por dia. Como é gostoso ver esse negócio aqui. É aquele camarada que olha para os seus bens como se fosse um Deus. Aí o João vai dizer, esse negócio aí está errado. O homem ele só pode servir a um Senhor, não pode servir a 2 senhores, ou Deus ou as riquezas. Eu estava lendo hoje que quando o primeiro bilionário do mundo nasceu em 37, Pérez, chamado John Rockefeller. Era um grande magnata norte-americano, salvo engano. Era um filântropo. Ele investiu muito na área do petróleo. Quando ele morreu, e diz os historiadores, que na época que ele estava vivo, só ele, Tiago, ele era detentor de 2% do PIB dos Estados Unidos. Traduzindo para os dias atuais, o PIB dos Estados Unidos hoje é na faixa de 21 trilhões de dólares. Imaginando hoje, era como se ele tivesse hoje 240 bilhões de dólares. Aí disse que quando ele morreu, alguém disse que o seu contador estava lá no enterro, e alguém chegou, impressionado com a riqueza dele, alguém chegou perto dele assim e disse, amigo, Rockefeller deixou quanto? Ele olhou assim e disse, ele deixou tudo, não levou nada. Ele deixou tudo. Ele não levou nada. Então a gente não pode se engrandecer com aquilo que a gente tem. Achar que por aquilo... Então o João vai dizer isso. É tanto que o Tiago, lá no capítulo 4, verso 16, diz assim, agora entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho é semelhante a este, é mau. Então, em segundo lugar, no cristão não deve amar o mundo, porque o cristão e o mundo têm valores diferentes. Você já viu um cristão rico? O que é que ele faz com o dinheiro dele? Ele ajuda em caridade, ele investe nos outros, ele investe na saúde da família, ele investe em lazer, ele investe nos pobres, ele investe na obra de Deus. Entendeu como é diferente? Você já entendeu também como é que um pobre, com todo respeito, algumas vezes no pobre que não conhece a Deus, você vai ajudar ele com alguma coisa, ele diz, não estou passando fome não. Tem gente que muitas vezes se orgulha pela pobreza que tem. Ou pelo menos naquilo que não tem. E muitas vezes é até difícil de você ajudar. Aí quando você ajuda, ele diz assim, você me ajudou porque quis, mas não pedi não. Você me deu porque você quis. É diferente. As pretensões, os valores são diferentes. E em terceiro lugar, meus irmãos, por que é que o cristão não deve amar o mundo? É porque o cristão e o mundo têm destinos diferentes. Observe o verso 17, o que é que o verso diz? Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Observe que o cristão não deve amar o mundo, por quê? Porque o cristão e o mundo, eles terão destinos diferentes. O texto vai dizer com muita clareza que o mundo passa. Os desejos sexuais passam. A ganância. Um dia chega ao fim. Um dia a corrida pelas riquezas, pela fama, pelo sucesso, pelos vícios, de um modo geral, cessa. O mundo passa. Já disse alguém, o Hernando Dias Lopes diz que esse mundo, esse sistema organizado por Satanás que tem atraído a raça humana, um dia isso vai passar. Diz que esse mundo, ele é moribundo, que ele está caminhando para a destruição. Um dia esse mundo vai terminar num gigantesco abismo. Na verdade, meus irmãos, o mundo, ele é um abismo. Eu não sei quantas vezes eu não já conversei com pessoas, muitas vezes com seus casamentos destruídos. E o camarada chega e diz: pastor, eu fui enganado. O mundo me enganou. O pecado me enganou. Eu troquei a mulher da minha vida por uma grande ilusão. Eu troquei o homem da minha vida. Eu troquei um homem de Deus. Eu troquei um casamento de tantos anos por uma aventura. Hoje estou arrependido, não tem mais jeito. Eu troquei a minha saúde pela jogatina. Eu troquei o meu suor pela jogatina. Perdi tudo no jogo. Pastor, eu destruí a minha vida na desonestidade. Vivi enganado nesse mundo tanto tempo. Acabei com o meu fígado. Acabei com minha saúde. O mundo passa. O texto é claro. O mundo passa. Enquanto o mundo passa, enquanto os prazeres acabam, a beleza física vai embora, os prazeres sexuais vão embora, tem um preço muito alto a ser cobrado. A beleza, como eu já falei, a beleza física vai embora, os prazeres, eles evaporam como um orvalho. Mas em relação à igreja, diz que a igreja, ela está destinada à eternidade. Louvado seja Deus. A igreja, ela está destinada à eternidade. A gente sabe para onde vai, não porque a gente fez alguma coisa para merecer isso, mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por cada um de nós, nos salvou, nos libertou. Estamos aqui nessa terra sendo perseguidos, passando por muitos apuros, passando por um momento de fervor espiritual, mas também por um momento de frieza, por um momento de luta, por um momento de desânimo. Mas a igreja de Jesus é uma igreja triunfante. Sabe o que foi que a gente ouviu hoje pela manhã, aqui na escola bíblica, através de uma pesquisa citada pelo pastor Gleidson, que hoje a igreja evangélica brasileira é a igreja que mais exporta missionário para o exterior. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa fragilidade que a gente tem vivido, a essa frieza, o Brasil hoje é um celeiro de missionário para muitos países. Deus tem salvado pessoas nessa nação. Trabalhos estão sendo abertos, frentes missionárias estão sendo abertas, pessoas estão se convertendo. Nós precisamos ver o poder de Deus operando em meio a esta situação. A igreja tem o seu destino. Jesus vai estar conduzindo a sua igreja triunfantemente. Aquela palavra maldita que alguém diz assim: eu lá vou ser crente, eu lá vou perder a minha vida todinha dentro de uma igreja. Será que é perder? Será que alguém que serve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, ele está perdendo alguma coisa ou está ganhando? Em 1 João ainda, capítulo 2 e verso 25. Promessa de vida eterna. O texto vai trazer uma promessa de vida eterna para a igreja. Em 1 João, capítulo 5, verso 13, nós temos o texto, o próprio João, falando da segurança da vida eterna que a igreja tem, que o povo de Deus tem. Em Hebreus, ainda fala que a igreja aqui na terra, ela é peregrina. Estamos aqui, mas a nossa morada não é aqui.
Um dia estaremos com o Senhor para viver com Ele de eternidade em eternidade. Concluindo, o amor, de fato, que o cristão ele odeia, é o amor ao mundo. O amor ao mundo. E vale a pena dizer aqui uma coisa. A Bíblia nos exorta a gente a odiar o pecado e não odiar o pecador. Pastor, faça a distinção? Faço. Vamos dizer que você tem na sua casa uma pessoa que é alcoólatra, um irmão seu, que chega em casa bêbado, dorme na calçada, você leva ele para interna ele, você quer botar ele num projeto para ele deixar de beber, ele não quer, aí você cuida dele, você dá comida no prato a ele, você odeia a prática dele, você odeia a bebida porque você sabe que ele está ali por causa da bebida, mas você ama ele porque ele é seu irmão. As pessoas precisam entender muito isso. Eu não preciso odiar as pessoas, eu amo as pessoas, mas eu não sou obrigado a amar as práticas que essa pessoa ela vive. Por exemplo, eu posso amar o pior ladrão dessa cidade, e a Bíblia diz que eu preciso amá-lo, mas eu jamais vou amar a prática dele de viver roubando. É por isso que algumas vezes a igreja é chamada de preconceituosa, porque a Bíblia, a igreja, ela prega contra o pecado, e não contra o pecado, não contra a pessoa em si. Nós somos contrários, biblicamente falando, às práticas da pessoa. Nós nunca vamos bater palmas para alguém que é mentiroso. A gente ama aquela pessoa, mas a gente odeia a mentira dela. A gente ama aquela pessoa, mas odeia o orgulho dela. Então, o cristão deve odiar o mundo, odiar o amor ao mundo, porque o mundo e a igreja têm amor diferente. O cristão e o mundo têm amor diferente. A igreja e o mundo têm valores diferentes. E a igreja e o mundo, sempre dizendo igreja e mundo, e a igreja e o mundo têm destinos diferentes. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos inquiete. Que Deus nos incomode a gente a procurar viver uma vida que glorifique a Deus, que exalte ao Senhor, e que a gente possa odiar o amor ao mundo.